Acompanhe agora um resumo com os principais momentos da sessão de julgamentos da seção 1 de dissídios individuais do TST. Muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Notícias tão boas, acho que vale a pena. Tá muito bem? Encerrado. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Declaro aberta a 34ª sessão ordinária da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os eminentes ministros que a compõem. Estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, doutora Ivana Auxiliadora Mendonça Santos, digna Subprocuradora-Geral do Trabalho. Também estendo esses cumprimentos aos senhores e senhoras advogados, aos senhores e senhores servidores, na pessoa da doutora Djanira, coordenadora de secretaria desta subseção. Relator, excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 39, dígito 77, ano 2012. Embargante Márcio de Souza Savas, embargada Caixa Econômica Federal. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente vistor, ministro Brito Pereira. Senhor presidente e senhores ministros, o tema central é aquela hipótese da Caixa Econômica Federal, opção pela jornada de 8 horas, em que há decisão judicial determinando o retorno do empregado ao regime. Nos autos se discorre muito ao horário de 6 horas, horário de 6 horas. Não, mas eu compreendo, senhor presidente, que determinou o retorno do empregado ao regime de 6 horas e considerou aquelas duas, em razão da opção, considerou horas extraordinárias. Muito bem, o debate aqui se diz, é a indenização de que trata a súmula 291, e se diz, mas é dispensável a indenização da 291, porque o retorno aos horários de 6 horas foi por determinação judicial. Sim, mas não se disse para suspender o trabalho de horas extras. Então, estou considerando, senhor presidente, que a hipótese é de retorno ao sistema de 6 horas, por determinação judicial, e é só aí a determinação, e a condenação ao pagamento da 7ª e 8ª hora como extraordinárias. Logo, se o empregador suprimiu a 7ª e 8ª, ele incide na regra da súmula 291. E é assim que compreendi o voto do eminente relator, com o qual eu concordo. Estou acompanhando Sua Excelência para conhecer, prover os embargos e restabelecer a decisão do Tribunal Regional. Pois não. Como voto, Sua Excelência, o ministro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, por regra de segurança e previsibilidade, e em razão da jurisprudência que está sendo transcrita, o acórdão da primeira turma, não sei de quem lá vai, não importa, e aqui o caráter uniformizador, eu vou acompanhar a decisão. Pois não. Os colegas me permitem eu indagar se há alguma divergência no voto?
Senhor presidente, Alexandre Belmonte, Pois não. eu pretendia pedir vista regimental. Eu ainda não estou seguro em relação a essa situação. Claro. Então, Até porque nós temos um sistema de compensação. Por outro lado, a supressão, ela costuma dizer respeito à situação em que ele não vai mais trabalhar extraordinariamente, né? Pode até ser que seja exatamente o caso. Mas eu não estou me sentindo seguro. Eu peço venha, Pois não. apenas para aprofundar aqui o então, meu após conhecimento o voto sobre o assunto. do eminente vice-reitor, secundado pelo eminente ministro Valmir Oliveira da Costa, pediu vista regimental, Sua Excelência o ministro Alexandre Belmonte. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Agravo regimento a embargos em agravo em recurso de revista 2200 de 2007. Agravante HSBC Banco Brasil S.A. Agravada Adriana Gomes Fagundes Marques. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se de agravo regimental em embargos, já regidos pela Lei 3.015 de 2014, o tema de fundo é indenização por danos materiais, doença ocupacional, pensão mensal, parâmetros para fixação do valor. O agravo regimental foi interposto pelo reclamado contra a decisão do presidente da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento aos seus embargos. A terceira turma conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamante por violação do artigo 950 do Código Civil e deu-lhe provimento para majorar a base de cálculo da indenização por danos materiais a 50% da última remuneração percebida pelo reclamante. O despacho denegatório de seguimento dos embargos entendeu que as divergências jurisprudenciais trazidas a cotejo pelo embargante não seriam específicas, não havendo como verificar a especificidade do paradigma de folha 1561, que analisa a controvérsia da pensão mensal, sem fazer alusão à particularidade fática dos autos, no sentido de que a reclamante ficou afastada do trabalho e sem condições de desempenhar as mesmas atividades que desenvolvia antes da doença. E, portanto, denegou seguimento ao recurso. E eu estou realmente corroborando o entendimento do excelentíssimo senhor presidente da terceira turma, considerando que o aresto trazido a cotejo não tem as mesmas peculiaridades fáticas e especificidades exigidas pela nossa súmula 296 item 1, e para ensejar o conhecimento por divergência. Eu estou votando no sentido de negar provimento ao agravo. Indago dos colegas se há algum destaque no voto, Sua Excelência. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator, ministro José Roberto Pimenta. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Embargos em agravo em recurso de revista 2267 de 2011. Embargante José de Oliveira Guimarães. Embargado Banco do Estado de Sergipe, S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, senhores ministros, encaminhei este voto na planilha de destaques, não pela dificuldade da tese jurídica, mas pela situação dos autos, que é um pouco confusa. Trata-se de acordo da quinta turma, sem remessa ao Ministério Público, embargos regidos pela Lei 3.015 de 2014. Prescrição parcial, gratificação de função percebida por mais de 10 anos, período entre 3 de 9 de 84 e 27 de 2 de 97, incorporação, supressão. Eu digo que o entendimento que vem prevalecendo nesta Corte é de que a gratificação de função exercida por mais de 10 anos, não obstante tratar-se de direito não previsto em lei, está sujeita à prescrição parcial, uma vez que eventual supressão ou pagamento a menor da verba em questão viola em tese os artigos 7º, 6º da Constituição Federal, 468, parágrafo único da CLT,
e contraria a súmula 372, que prestigia o princípio da estabilidade financeira, precedentes da SDI, má aplicação da súmula 294, com ressalva de meu posicionamento pessoal. Eu voto, senhor presidente e senhores ministros, no sentido de conhecer dos embargos quanto ao tema, por contrariedade da súmula 294, em face da sua má aplicação, e no mérito dar-lhe provimento para afastar a prescrição total da pretensão ao restabelecimento da gratificação de função percebida por mais de 10 anos no período indicado e aos reflexos decorrentes, determinando o retorno dos autos à vara de origem, para que, superada tal questão, prossiga no julgamento do feito como entender de direito. O segundo tema, prescrição aplicável, gratificação de função percebida a partir de 1 de 7 de 2004, cessão ao SEBRAE, incorporação, supressão. O TRT, em relação ao período em que o autor foi cedido ao SEBRAE, a partir de 1 de 7 de 2004, afirmou tratar-se da única cessão que teve custos para o banco cedente e verificou, contudo, que no período referido, ao contrário do que alega o autor, não houve pagamento de gratificação de função. Assim, o TRT, partindo da premissa fática acima, ou seja, a ausência de pagamento de gratificação de função no período em que o autor foi cedido ao SEBRAE, consignou expressamente que a análise da prescrição limitava-se ao pleito de incorporação de função até o ano de 97, quando houve a supressão do pagamento da gratificação de função. De modo que, neste tema, eu voto pelo não conhecimento do recurso. Incorporação das gratificações de funções percebidas diretamente dos órgãos cessionárias no período entre 97 e 2007. Entendo que não se cogita de contrariedade à súmula 126 e também não verifico contrariedade à súmula 297, de modo que, no particular, voto pelo não conhecimento do recurso. É como voto. Pois não. Doutor Vitor Russomano, pretende fazer uso da palavra? Apenas o registro. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaque, proclamo que a decisão é unânime. Nós temos o voto do eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva, consignada a presença do ilustrado advogado doutor Vitor Russomano Júnior. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 28.700 de 2005. Embargantes César Eduardo Ramalho. Embargados Chocolates Garoto S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Hugo Scheuermann. Pois não. Senhor presidente, senhores ministros, uma decisão da Igreja Quinta Turma dessa Corte, o recurso de embargos é do reclamante e trata-se de feito não submetido ao juízo de admissibilidade da presidência da turma. O tema trata da prazo prescricional na hipótese de uma doença ocupacional. A Igreja Turma reconheceu a prescrição da pretensão relativa ao dano moral decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 1º de agosto de 1999 e, em decorrência, extinguiu o processo com redução do mérito, por entender que o início da contagem do prazo prescricional cível de 3 anos, corretamente aplicado pela regra de transição do novo Código Civil, se dava a partir da publicação do Código, ou seja, 10 de janeiro de 2002. A reclamante defende que o prazo trinal deve ser contado a partir da vigência do Código Civil. E assim o é. Fazendo a contagem do prazo trinal a partir da vigência do Código Civil, não há prescrição. E eu estou conhecendo do recurso de embargos por divergência jurisprudencial exatamente porque tem um julgado nesse sentido. E, no mérito, a proposta em síntese, com base em precedentes dessa Corte, é o provimento do recurso de embargos para afastar da prescrição, determinar o retorno dos autos à Igreja Turma para apreciação dos demais temas do recurso de revista, cuja análise ficará prejudicada como entender de direito. Pois não. Doutor Vitor Russomano. Apenas o registro, faça a jurisprudência. Muito obrigado. Algum destaque no voto de Sua Excelência?
Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Hugo Schäuble, consignada a presença do Dr. Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo senhor ministro Hugo Schäuble. Embargos em recurso de revista 40.100 de 2005. Embargante José Humberto Teixeira. Embargada União de Bancos Brasileiros, S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Hugo Schäuble. Pois não. Aqui é uma decisão da Igreja Quarta Turma deste tribunal. O recurso de vista também é do reclamante. Feito também não foi submetido ao juiz da admissibilidade da presidência da turma. São 7 os temas. Primeiro trata de horas extras, bancário, cargo de confiança. Aqui a turma não conheceu do recurso de vista por óbice da súmula 126. Então é inviável conhecer do recurso, não conheço. Os temas seguintes respeito a horas extras, ausência juntada de controles de ponto, jornada declarada na petição inicial, presunção iludida por prova testemunhal. Aqui também a turma não conheceu o recurso de vista por óbice da súmula 126 e 338.1, porque decidiu, porque a jornada foi fixada com base na prova produzida. Então também não conheço. Quanto ao intervalo entre a jornada de 6 horas não reconhecida. Então, não reconhecida a jornada de 6 horas, a pretensão ao intervalo daí decorrente também encontra o óbice. Não conheço. Descansos semanais remunerados majorados por integração das horas extras, reflexo em outras verbas. Aqui e nos demais temas, o reclamante traz acórdãos para divergência de julgamentos de tribunais regionais de trabalho, tanto neste tema como no tema seguinte, que é correção monetária à época própria, e também danos morais quanto arbitrado. Então, não conheço integralmente o recurso de embargos. Perfeito. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator Hugo Schäuble, registrada a presença de Sua Excelência, Sua Senhoria, o Dr. Vitor Russomano Júnior. É que ele estava ganhando. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Embargo sem recurso de revista 60.940 de 2008. Embargante Banco Bradesco S.A. Embargada Márcia de Lourdes Teixeira Lima. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Renato de Lacerda Paiva. Senhor presidente, senhores ministros, acórdão da primeira turma, sem remessa ao Ministério Público, embargos já regidos pela Lei 13.015 de 2014, tema adicional de risco, transporte de valores, bancário, profissional não habilitado para a tarefa, Lei 7.102 de 83. Eu estou votando no sentido de conhecer e prover o recurso para estabelecer o acórdão regional. Perfeito. Esse tema nós já julgamos recentemente e entendemos que não tem direito ao adicional de risco, pode pleitear uma indenização por dano moral, etc. Indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto do eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva, consignada a presença de Sua Excelência, de Sua Senhoria, o Dr. Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Embargo sem recurso de revista 89.000 de 1993. Embargante BRF SA e outro. Embargado Rui Ferreira Borba Filho. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva. Senhor presidente, senhores ministros, acordo da terceira turma, sem remessa ao Ministério Público. Encaminhei também este voto na planilha de destaques. Trata-se de embargos regidos pela Lei 11.496 de 2007, portanto, na legislação anterior. Recurso de vista, segundo o recurso de vista interposto pelas reclamadas, inexigibilidade de realização de novo depósito recursal, inexistência de deserção, determinação de retorno dos autos ao TRT em face do acolhimento da preliminar de nulidade por negativa de prestação adicional ruída no primeiro recurso de revista. Eu voto no sentido de conhecer e prover. Se houver dúvida, eu me aprofundo. Sim. Segundo o recurso, Dr. Vitor Russomano.
Senhor presidente, prevalecendo o voto e face à jurisprudência que está transcrita, apenas o registro, salvo divergência. Algum destaque no voto de Sua Excelência, o relator? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime. Nos termos do voto, eminente relator, ministro Renato Lacerda Paiva, consignada a presença do Dr. Vitor Russomano Júnior. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Embargos em recurso de revista 1958 de 2011. Embargante OISA, embargada Carolina da Silva Bencato. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Senhor presidente, trabalho externo, decisão regional que entende não configurado o controle de jornada, reexame do quadro fático delimitado por parte da colhenda da turma, entendo contrariada a súmula 126 dessa Corte, conheço do recurso de revista e, no mérito, provejo. Conhecimento se dá, naturalmente, pela má aplicação da súmula 126. E contrariedade a ela, para, no mérito, dar provimento e não conhecer do recurso de revista no tópico horas extraordinárias, trabalho externo, restabelecendo o acórdão regional. Apenas dando notícia sobre o tema ou aguardo? Agora, deve haver sustentação aí depois, Vossa Excelência, doutor Aref. Aguardo. Eu sou embargante, Excelência. Embargante, desculpe. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Senhor presidente, Alexandre Belmonte. Pois não. Eu pretendo divergir, talvez fosse o caso do outro advogado. Pois não. Com a palavra do doutor Aref, pelo tempo regimental. Senhor presidente, uma procuração aos autos, peço a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, vou me alongar um pouquinho, não é comum, mas essa semana, quando esse processo entrou em pauta, eu me lembrei da súmula 102 do Tribunal Superior do Trabalho, natureza de confiança do bancário. E talvez somente os mais antigos, ministro Renato, ministro Dallazen, Vossa Excelência, ministro Luiz, talvez como convocado, não me recordo exatamente, o tumulto que era essa questão da natureza de confiança do bancário. E a súmula 102 é um dos marcos, na minha opinião, da jurisprudência, de o TST funcionando como ele deve funcionar, como pacificador da jurisprudência. E ele decidiu, essa matéria é do TRT. Os fatos do enquadramento da confiança, essa matéria é do TRT. Pois bem, senhor presidente, a discussão dos autos, controle externo, de atividade externa, controle. Pois bem, temos uma sentença, a sentença diz não havia controle nenhum de fiscalização. Vem o regional, em 2 acordos, mesmo provocado por declaratórios, e diz claramente: o colegiado negou provimento ao recurso obreiro porque o reclamante afirmou que desempenhava atividade externa e não demonstrou controle de jornada. Ele sustenta 3 teses: controle via telefone celular, controle de produção pelas metas, determinação de itinerários. O regional fala tudo isso e fala, ele não provou nada. 2 instâncias ordinárias falaram, não houve controle de jornada. Pois bem, senhor presidente, sempre, nos últimos tempos, fosse a empresa recorrente, fosse o trabalhador recorrente, as turmas não conheciam do recurso de revista. Eu trago 2 acordos específicos da Brasil Telecom, nos embargos, onde foi aplicada a 126. Situações absolutamente idênticas. Pessoal de instalação que trabalha externamente. Mas, de repente, senhor presidente, em algumas turmas, surge essa tese de que a possibilidade de controle da atividade externa, por si só, afasta a regra do artigo 62. Senhor presidente, com a mais respeitosa vênia aos que entendem dessa forma, como é que vamos pensar dessa maneira em pleno século XXI, num país onde temos mais telefones celulares do que habitantes, porque várias pessoas têm até 2 celulares? É possível o controle, sim. Eu posso telefonar às 6 horas da manhã para o trabalhador e falar, você não está trabalhando? Eu posso ligar para ele às 8, você já chegou naquele... Posso fazer isso? Tem o GPS, tem o URA, eu posso fiscalizar sim. Agora, cabe ao regional, cabe à instância ordinária avaliar o quadro fático para ver se isso existe, para ver se existe esse controle. Agora, se formos dizer que a possibilidade do controle afasta o 62, então não precisamos ter processo judicial. Na audiência de instrução, não, nem vamos ouvir ninguém.
O senhor tem celular? Tem. Ah, então pronto, então estão deferidas as horas extras. Eu venho amparado nessa tribuna com um voto de admissão dos embargos de um ministro altamente técnico, que é o ministro Alberto Bresciani, que admitiu os embargos, e inclusive a nova regra do TST recebe muitas críticas, mas, por um lado, eu acho assim, que dá até mais trabalho para os ministros, para os presidentes das turmas terem que apreciar os embargos, mas, na verdade, quando você vem na situação na tribuna, com um voto de admissibilidade como esse do ministro Bresciani, que verifica que o recurso, nesse funil pequeno, que é a passagem do 126 na regra dos embargos, no atual entendimento da SDI, você vem com muito mais segurança. Porque, efetivamente, nas hipóteses específicas em que há invasão do quadro fático, essa SDI tem decidido pela violação à súmula 126. Inclusive, semana passada estive nessa tribuna também ganhando embargos pela violação à 126. Então, senhor presidente, desculpe ter me alongado e ter feito esse comparativo com a súmula 102, mas eu acho que é hora, me permitam a sugestão que se decida essa questão na forma da súmula 102 e que o TST entenda que essa discussão em torno do controle... Tudo bem, se o regional me diz, não, era obrigado a vir de manhã, era obrigado a vir de tarde, entregar relatório aqui e tal, todos esses fatos, aí sim, você tem um quadro fático que conduz aquilo. Mas não simplesmente essa tese de que a simples possibilidade do controle de horário leva à condenação em horas extras. Pelo que, rendendo a mais respeitosa vênia ao voto embargado, aguardo a empresa embargante seja homenageado ao voto proferido pelo ministro relator. Como voto, Sua Excelência, o ministro Alexandre Belmonte. Perdão, presidente, antes do ministro Alexandre, eu gostaria apenas de justificar a razão porque eu estaria conhecendo por contrariedade a súmula 126. É que, na realidade, se trata, a turma é que conheceu do recurso e deu provimento ao recurso de revista da autora para reconhecer horas extraordinárias, sob o seguinte fundamento: o egrégio Tribunal Regional manteve a sentença que indeferira o pleito da autora de horas extras pelo trabalho externo, valendo-se o seguinte fundamento. Esse foi o fundamento do colendo Tribunal Regional. A reclamante requeriu o pagamento de horas extras e reflexos, alegando que durante todo o pacto extrapolava a jornada legal sem receber o excesso de labor. A reclamada em resistência sustentou tratar-se reclamante de trabalhadora externa, não submetida a controle de jornada e com tal condição anotada no contrato de trabalho. O meritíssimo juiz de primeiro grau concluiu que a obreira exercia atividade externa incompatível com o controle de jornada, indeferindo por isso o pedido de horas extras. A reclamante insistiu no pedido, afirmando que tinha jornada controlada via telefone celular e por meio de controle de produção, metas e determinação de itinerários. A decisão recorrida não merece reparo, porque não houve demonstração de controle da jornada obreira por nenhum dos meios alegados no apelo. Ademais, a reclamante confirmou no depoimento que desempenhava atividade externa. Enfim, registro dos empregados que exercem atividade externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho, podem ser controlados nos aspectos inerentes ao cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, uma vez que, mesmo com liberdade de horário, o trabalhador externo mantém-se subordinado juridicamente ao empregador. Sendo assim, a exigência de demonstração da execução dos serviços com envio diário de relatórios e por contatos com o superior, não se configura controle de horário. Nesse sentido, já decidiu a segunda turma do Tribunal Regional, como demonstra o seguinte aresto. Aí cita essa história toda e diz: trabalhador externo, general não controlada, pedido de horas extras, por demonstração que a reclamante desenvolvia atividade externa, incompatível com a fixação do horário, não faz jus ao pagamento, nega o provimento ao recurso. Embargos de declaração foram postos pela autora, os quais foram rejeitados, conforme acórdão de folhas tais, na qual diz que a autora interpõe recurso, e a autora, posteriormente, interpõe recurso de revista, argumentando que as provas dos autos são o suficiente para afastar a exceção. A prova.
insiste na tese de que era possível a empresa fiscalizar direto ou indiretamente a sua jornada de trabalho, pois o controle por telefone fixo ou rádio e pessoalmente impede o empregado de dispor livremente do seu tempo de serviço, o que faz incidir as normas gerais quando isso é alegação da autora. Diz a turma, vejamos, o entendimento do egrégio TRT foi no sentido de que o empregado exercia atividade externa incompatível com o controle de jornada, não havendo que se falar em horas extras, registrando ao final que os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho podem ser controlados nos aspectos inerentes ao cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho, uma vez que, mesmo com liberdade de horário, o trabalhador externo mantém-se subordinado ao empregador. Sendo assim, a exigência de demonstração da execução do serviço, com envio de relatório, não configura o controle, repetindo. Ora, diz a turma, o enquadramento do empregado nas circunstâncias previstas no artigo 62 pressupõe a efetiva impossibilidade de fiscalização do controle de jornada pelo empregador, na medida em que o referido dispositivo remete à situação em que há o exercício de jornada externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, não alcançando os trabalhadores que possam ter, de alguma forma, o horário de trabalho sujeito à averiguação do empregador. No caso dos autos, embora a Corte Regional tenha concluído pela impossibilidade de controle, acaba por admitir expressamente que a empresa exigia demonstração. Não é verdade. Aqui se reavalia e se destoa do precedente, exatamente, da nova versão. E se revisa a própria prova, não é? Valorando de forma diversa. Por essa razão que entendi contrariada a súmula 126. Na medida em que há expressa, segundo o meu entendimento, é verdade, valoração da prova pela turma, de forma diversa. Pois não. Ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, senhores ministros, rever fatos e provas é uma coisa. Reenquadrar quando a decisão, conforme o quadro fático registrado pelo regional, viola a lei, é um dos objetivos exatamente do recurso de revista. E aqui há um aspecto peculiar. A egrégia terceira turma, de cujo julgamento unânime participou o ministro Bresciani, conheceu do recurso de revista da autora por violação do artigo 62.1 da CLT e deu-lhe provimento parcial para determinar o retorno dos autos à vara do trabalho de origem, a fim de que decidisse sobre o horário efetivamente cumprido pela autora e as horas extras e reflexos decorrentes. O Tribunal Regional ele fixou a seguinte premissa fática: havia a exigência de demonstração da execução dos serviços com envio diário de relatórios ou por contatos com o superior hierárquico. Fundamentando-se nessa premissa, concluiu que a atividade exercida era incompatível com o controle de jornada, enquadrando-a na exceção prevista no artigo 62.1 da CLT. O entendimento é de que essa exigência pelo empregador não configura controle de horário. Isso foi o registrado. A terceira turma, partindo da mesma premissa fática, expressamente registrada pelo acórdão regional, qual seja a exigência de demonstração da execução dos serviços com envio diário de relatórios ou por contatos com superior hierárquico, não houve qualquer inovação, concluiu em sentido diverso. Entendeu que essa exigência do empregador demonstra que havia, sim, a possibilidade de fiscalização e controle da jornada de trabalho pelo empregado, ou do empregado, perdão. Logo, a atividade não se enquadra na exceção prevista no artigo 62.1 da CLT, que pressupõe efetiva impossibilidade de fiscalização ou controle. Ou seja, não havia exercício de jornada externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. A análise da decisão do Tribunal Regional revela, então, as seguintes premissas. Primeiro, a reclamante confirmou no depoimento que desempenhava atividade externa. Segundo, havia exigência de demonstração da execução dos serviços com envio diário de relatórios ou por contatos com o superior hierárquico. A partir dessas mesmas premissas, o tribunal concluiu pelo seguinte enquadramento: não houve demonstração de controle da jornada obreira por nenhum dos meios alegados no apelo. Essa exigência de demonstração da execução de serviços com envio diário de relatórios ou por contatos com o superior hierárquico não configura controle de horário.
e demonstrado que a reclamante desenvolvia atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. Portanto, a solução da controvérsia acerca do enquadramento da atividade do autor na exceção prevista no artigo 62.1 da CLT desenvolveu-se tanto no regional como na terceira turma a partir da mesma premissa fática, qual seja a exigência de demonstração da execução dos serviços com envio diário de relatórios ou por contatos com superior hierárquico. O regional deu o enquadramento a isso e a turma entendeu que o enquadramento a essa situação era outro. Não houve revisão de fatos e provas. Enquanto o Tribunal Regional concluiu que essa exigência não configura controle de horário, onde o desempenho da atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, a terceira turma entendeu que ela é suficiente a demonstrar a possibilidade de fiscalização e controle e afastar a incompatibilidade com a fixação de horário de trabalho. Nesse sentido, a terceira turma afastou expressamente a contrariedade à súmula 126, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos pela empresa. E já nos embargos declaratórios, essa mesma situação foi demonstrada. E conclui-se nos embargos declaratórios que a turma reexaminou a matéria fática constante, reenquadrou de acordo com os fatos apresentados pelo regional. Logo, no caso, não houve reexame das premissas fáticas, mas mero reenquadramento jurídico daquelas expressamente definidas pelo próprio Tribunal Regional, pelo que não demonstrado, no meu entender, a contrariedade à súmula 126. Nesse contexto, então, senhor presidente, eu respeitosamente diverjo do voto do doutor relator. E nega provimento. Não conhece. Não conhece. Não conhece. Perdão, né? não conheço. Ah, está em jogo, assumo. Não conheço. Como voto, Sua Excelência, o ministro Caputo Basto. Presidente, eu vejo no acordo regional que há, inclusive, a confirmação no depoimento pessoal da própria reclamante o exercício de atividade externa. Por tudo que já foi expendido pelo eminente ministro relator, eu acompanho a data vênia da divergência, presidente. Como voto, Sua Excelência, ministro Márcio Eurico. Senhor presidente, o que diz o regional é que a exigência de demonstração da execução do serviço com envio diário de relatórios ou por contatos com os superiores não configura controle de horário. A turma diz o contrário, que isso configura, sim, controle de horário. Então, estou também com dificuldade de vislumbrar aqui contrariedade à súmula 126. Acompanhar a divergência. A divergência. Senhor presidente. Doutor F. Pois não, doutora. Não me permite um esclarecimento Questão de fato. Puramente de fato, senhor presidente. Essas palavras são do reclamante, o regional fala. Sim, já. O reclamante insistiu Sim, dizendo isso, o regional diz. Já não provou percebi isso. ali. Ministro Márcio Eurico acompanha a divergência. Como voto, o ministro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, hoje estamos numa linha limítrofe aqui entre a valoração e a revisão. E pelo fundamento que foi agora destacado da tribuna, eu já tinha anotado aqui, a reclamante, de fato, confessou que a atividade era externa e houve, a meu juízo, uma ilação do Tribunal Regional de que, na verdade, é o contrário. O tribunal disse que não configura controle de horário e a turma entendeu que havia sido configurado, a razão pela qual eu entendo que houve uma aplicação da súmula, peço venha a divergência para acompanhar o relator. Como voto, Sua Excelência, o ministro Augusto César. Presidente, me parece que a STI1 estaria virtualmente decidindo sobre matéria que ganhou ênfase na tribuna e ganhou com propriedade. Há algum dissenso jurisprudencial, me parece, hoje ainda, a respeito de se aplicar o artigo 62 somente nos casos em que não há controle de jornada, ou se o aplicar também nos casos em que, não obstante inexista controle de jornada, esse controle de jornada é possível
e é direito do empregado. O empregado tem direito de ter a sua jornada controlada rigorosamente para que ele possa usufruir do seu tempo de descanso, do seu tempo de lazer, enfim, do tempo destinado ao exercício de outros direitos igualmente fundamentais. Me parece que o que a Igreja Turma decidiu foi que, ao afirmar o regional que a exigência de demonstração da execução de serviços com envio diário de relatórios ou por contatos com superior hierárquico não configura controle de horário, o regional estava, ao mesmo tempo, a dizer que esse controle de jornada é possível e, com isso, não se descolou daquela moldura factual que teria sido delineada pelo Tribunal Regional do Trabalho. Se a incidência ou não do artigo 62 está presa à primeira possibilidade de inexistência de controle, ou se o artigo 62 não incide pelo simples fato desse controle ser possível e de o empregado ter direito ao controle de jornada, me parece que essa é uma discussão eminentemente jurídica, essencialmente jurídica, que não diz respeito à súmula 126 datíssima vênia do eminente relator. Eu tenho dúvidas sobre a possibilidade de conhecer por divergência jurisprudencial, mas não gostaria de trazer esse debate agora, porque me parece que o foco está na súmula 126 e nós, de alguma forma, derivaríamos aqui para uma outra discussão. Se for o caso, eu peço a palavra novamente. Mas, por hora, peço vênia ao ministro relator. Me parece que o que está discutindo aqui é tese essencialmente jurídica e, por essa razão, acompanho a divergência. Como vota, Sua Excelência, o ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, esse caso me parece emblemático, ele traz uma discussão muito delicada, muito relevante. E até eu estava antecipando aqui para o ministro Agra, que eu também tinha dúvidas, estaria propenso também a divergir do eminente relator, na linha preconizada por Sua Excelência. Mas, ouvindo os debates, reexaminando o acórdão regional, na parte que foi transcrita no acórdão da turma, eu me vejo obrigado, nesse caso, a adotar uma posição um pouco diversa, no seguinte sentido: se a divergência de entendimentos entre a decisão da turma e a posição adotada pelo acórdão regional se desse no plano da existência estrita da exigência por parte do empregador de demonstração da execução dos serviços com envio diário de relatórios ou por contatos com o superior hierárquico, e foi nesses termos que o eminente ministro Agra agora colocou a matéria e adotou no seu acórdão, eu não teria dúvidas de entender também que essa exigência de demonstração da execução do serviço com envio diário de relatórios ou por contatos com o superior hierárquico configura, sim, controle indireto de jornada. Se fosse realmente essa a discussão nesses autos, eu não teria dúvida em acompanhar com todas as vênias a divergência. Mas aqui, relendo o acórdão da turma, da turma regional, que foi transcrito no acórdão da turma, eu vejo que, na verdade, a ratio decidendi do TRT da 10ª região foi outra. O ponto crucial da decisão está na narrativa do recurso ordinário, quando diz: depois de dizer que o juiz de primeiro grau concluiu que a obreira exercia atividade externa incompatível, vem o acórdão da regional e diz: a reclamante insistiu no pedido, afirmando que tinha a jornada controlada via telefone celular e por meio do controle de produção, metas e determinação de itinerários. E aí vem a decisão da turma regional. A decisão recorrida não merece reparo, porque não houve demonstração de controle da jornada obreira por nenhum dos meios alegados no apelo. Negou esses fatos. Houve uma negativa frontal, cabal, direta desses fatos. Depois, obter dicta analisa outros aspectos, mas a ratio decidendi é que não houve prova do controle.
pelos meios alegados no recurso ordinário da reclamante. Depois fala que desempenhava atividade externa e coloca, a meu ver, erroneamente, que a exigência de demonstração da execução do serviço com envio diário de relatórios ou por contatos com o superior hierárquico não configura ou não configuraria, em tese, controle de horário. Mas é um argumento obter dicta, não é o argumento central. O argumento central do acórdão da 10ª região é que não houve prova desses fatos. Por isso, pedindo todas as vênias ao ministro Agra, eu acompanho o ministro Aloysio. Como vota Sua Excelência o ministro Hugo Scheumann? Bom, em controvérsia que a atividade é externa e também é indiscutível que o artigo 62 ele revela o não pagamento de horas extras àqueles empregados em que é incompatível, ou seja, impossível o controle de horário. E aqui, exatamente como fez referência o ministro Pimenta, é que os meios que a reclamante alega que seriam de controle da jornada dessa atividade externa, o Tribunal Regional expressamente diz que não houve prova de que nenhum desses meios foram utilizados. Essa é a questão central no meu ponto de vista. E por essa razão é que eu peço vênia ao nobre ministro Alexandre, que diverge, os que acompanham, para acompanhar o relator. Pois não. Como vota Sua Excelência o ministro Cláudio Brandão? Presidente, embora eu esteja entre aqueles que admitem a possibilidade de controle por meios telemáticos, inclusive da jornada de trabalho do empregado, que existe atividade externa, por entender que é inteiramente possível atualmente, especialmente nos casos de instaladores de linha telefônica, em que após o serviço diariamente executado, a confirmação existe, como todos nós sabemos, mas no caso específico, e me atendo ao conhecimento, em virtude do quanto mencionado no voto que transcreve o regional, que diz que não houve a demonstração pelos meios apontados pelo reclamante no caso específico. E o que veio na sequência foram outros argumentos para reforçar esta conclusão, como se fosse, ainda assim, se houvesse, não existiria a possibilidade de enquadramento jurídico, como mencionado pelo regional. Mas quero deixar claro, presidente, do quanto dito pela tribuna, que hoje entendo inteiramente possível o controle à distância, que é compatível com a realidade dos dias de hoje. Como acontece, por exemplo, com o sobreaviso, que a lei dizia trabalho em residência, e nenhum de nós admite hoje, em sã consciência, que só haja a possibilidade de sobreaviso nesta situação. É mudança factual a qual a lei tem que ser adaptada para a realidade dos dias de hoje. Mas, ressaltando essa peculiaridade do caso e apenas por este argumento, com a vinda da divergência, voto com o ministro relator. Pois não. Senhor presidente, Alexandre Belmonte. Se Vossa Excelência me permitir, Vossa Excelência já expôs o seu voto. Eu ia reformular meu voto, senhor presidente. Hein? Eu ia reformular meu voto, se for possível. Então, esteja com a palavra. Eu, pedindo vênia ao ministro Márcio Eurico, também ao ministro Augusto César, que me acompanharam, eu relendo aqui o voto regional, e atento ao que o advogado falou na tribuna e ao próprio ministro Pimenta, realmente é verdade. A premissa em que se baseou o regional foi no sentido de que a reclamante não comprovou que tinha jornada controlada via telefone celular ou por meio de controle de produção de metas e determinação de itinerários, e aí realmente opter dictum, falou-se na exigência de demonstração, e eu me ative mais a esse aspecto do que propriamente ao outro. E realmente a minha decisão, eu fui o relator na turma, a minha decisão foi realmente equivocada. E eu fui além do que poderia ter ido, e nesse caso acabei fazendo, por via transversa, embora normalmente não fosse a hipótese, acabei fazendo por via transversa, diante desse aspecto, uma revisão de fatos e provas. Então, por tais razões, senhor presidente, eu acompanho o douto relator.
Eu me Senhor sinto presidente, muito orgulhoso. pela ordem. Só um minutinho, por favor, ministro. Bueno. Eu me sinto muito orgulhoso de integrar o TST exatamente pela honradez e lisura e integridade cultural dos colegas que, quando reconhecem que eventualmente tenham errado, o fazem de maneira transparente. Pois não, ministro? Eu também, não, no que diz respeito ao fato, o envio de relatório, o contato com o superior hierárquico, isso configura ou não o controle, que me pareceu fosse a questão discutida, eu entendi, de fato, que não haveria contrariedade à súmula 126. Agora, se o fato é negado pelo acordo regional, e a turma aqui diz que houve o fato, então, de fato, aí ao óbito da súmula 126, eu vou, com todas essas considerações já foram feitas, inclusive pelo eminente ministro Alexandre, vou também refluir para acompanhar o eminente relator. Pois não. Muito obrigado, ministro Márcio. Presidente, me parece que só falta... só há um voto divergente para... Eu de Vossa Excelência. Para desalento, porque, provavelmente. Esse acréscimo final é que está criando essa... Exatamente. E Sua Excelência esclareceu bem que ele... E eu penso que a correção do esclarecimento na perspectiva de Vossa Excelência coincide com a compreensão que tem os ilustres pares. Eu quero gerar um certo desalento aqui. Eu não vou reformular meu voto, explico muito brevemente por quê. É porque me parece que, quando se discute qual o modo como se controla essa jornada, ou como se virtualmente controla essa jornada, o que se está discutindo é fato simples, não é fato jurídico. O fato jurídico, o fato constitutivo do direito é a prestação de horas extraordinárias. Pelo lado da defesa, por exemplo, a existência de um acordo de compensação de jornada, de pagamento, de outros fatos que justifiquem objeções processuais podem ser conhecidos, inclusive, de ofício pelo juiz. Então, quando o Tribunal Regional diz aquele modo de controle não está presente, mas eu identifico outros modos de controle, embora não os tenha como tais, o regional está afirmando que há possibilidade de controle de jornada. Então, datíssima vênia, e não obstante queira aparentemente ser mais real do que o rei, porque o ministro Alexandre já fez a reconsideração, eu peço a Vossa Excelência que me lance como voto vencido. Eu entendo que não há contrariedade aqui à súmula 126. Ministro João Orestes Darazinho, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, senhores ministros, já foi realçado mais de uma vez que, neste caso, o tribunal negou o direito às horas extras sob o fundamento expresso de que se tratava de empregado que desenvolvia atividade externa incompatível com o controle de jornada. O Tribunal Regional também acentuou com todas as letras que a exigência de demonstração da execução dos serviços com envio diário de relatórios ou por contatos com o superior hierárquico não configura controle de horário. O que é que fez a turma? Expressamente, não há nos autos, leio textualmente, situação fática que justifica o reconhecimento do controle de jornada de trabalho do empregado. Ou seja, enquanto o regional negou a existência de controle, a turma disse exatamente o contrário. Está consagrado na súmula 126, com todas as letras, e isso vem de longa data, eminentes colegas, que o Tribunal Regional do Trabalho é soberano no exame de fatos e provas. E quando se diz soberano no exame de fatos e provas, isto concerne, obviamente, também a valoração da prova produzida. Por isso, não é dado, em caso algum, com todo respeito, ao Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de natureza extraordinária, em que só se examina a matéria de direito, não é dado ao Tribunal Superior do Trabalho revolver os fatos e as provas, incursionar sobre o que disse a testemunha X, ou qual é o valor probante deste ou daquele documento. Quem dá conclusão sobre os fatos de forma
vinculante ao Tribunal Superior do Trabalho é o regional, a menos que se mude o sistema legal brasileiro. Podemos, sim, como já o fizemos em mais de uma vez, emprestar uma nova qualificação jurídica aos fatos ou à conclusão dos fatos, tais como expostos no acordo regional. Já tivemos ensejo aqui, eu próprio como relator, e o tribunal me acompanhou em certa ocasião, de afastar um vínculo de emprego reconhecido. Por quê? Porque era uma discussão sobre se era representante comercial autônomo ou se era empregado. E o regional, entre outros fatos, para reconhecer o vínculo, afirmou que havia necessidade de apresentação de relatórios. Então, se argumentou a necessidade de apresentação de relatórios, fato considerado provado pelo regional, é um requisito da condição de autônomo do representante comercial, que não o descaracteriza como tal. Ou seja, aqui já estávamos tomando os fatos tais como postos no regional, no campo das consequências jurídicas desses fatos, assim como postos pelo regional. De modo, senhor presidente e senhores ministros, que, a meu sentir, e eu vejo isso, senhor presidente e senhores ministros, com uma certa preocupação, porque devo ressaltar que nesta mesma sessão, a exemplo do que houve em sessão anterior, eu também tenho um processo em que trata substancialmente do mesmo fenômeno. Exatamente. Então, o que se nota, com todo respeito, é uma infelicidade pontual na compreensão do alcance da súmula 126, o que me parece que deveria conduzir a uma reflexão sobre a origem da súmula e o seu verdadeiro alcance, com todo o respeito. Então, rendendo as minhas homenagens à douta divergência do eminente ministro Augusto César, por quem eu nutro o maior apreço, a maior consideração profissional, eu voto com o eminente relator, senhor presidente. Muito obrigado, ministro. Como voto, Sua Excelência, o ministro Renato Lacerda Paz. Senhor presidente, um julgamento como esse me traz a certeza que o magistrado jamais será dispensável. Pode-se criar o processo eletrônico, não é? Mas, de alguma forma, alguém, o ser humano, lá no fim da linha, vai ter que examinar, sopesar e chegar à sua convicção. Graças a Deus. Porque senão nós também seríamos dispensados, ou dispensáveis, né? E essa é uma questão típica. Em primeiro lugar, nós temos admitido embargos por conta da súmula 126, já temos precedentes. Eu penso que, respeitosamente, no mérito, na turma, eu votaria de modo diverso. Mas, com todo o respeito, eu não vejo contrariedade à súmula 126. Porque, veja bem, a reclamante, qual é a afirmação dela no recurso? Tinha jornada controlada via telefone celular e por meio de controle de produção, metas e determinação de itinerários. É isso que ela alega. Em nenhum momento o tribunal afasta esta premissa fática. Pelo contrário, o que ele diz é que estes fatos não são suficientes para demonstrar o controle de horário. Ela desempenhava a atividade externa e ele diz, olha, esses fatos não são suficientes para demonstrar o controle de horário. Depois ele abre uma tese genérica, enfim, registros, empregados, etc. E no finalzinho diz, sendo assim, ou seja, abandona a tese genérica e vai no exame dos fatos. A exigência da demonstração da execução dos serviços com envio diário de relatórios, ou seja, partiu do pressuposto que este é um fato provado, ou por contatos com o superior hierárquico, não configura o controle de horário. Parte de dois fatos alegados pela reclamante, não contrariados e admitidos como verdadeiros pelo TRT. Só que ele conclui de modo diverso. Ele fala, isso não é suficiente para provar o controle. O que fez a turma? Isso é suficiente para demonstrar o controle. É a visão que eu faço respeitosamente. Eu peço vênia para me aliar ao ministro Augusto César ficar vencido com Sua Excelência. Muito obrigado, ministro Renato Lacerda. Eu vou pedir vênia à douta divergência, sempre muito respeitável, mas aqui quero crer que houve mesmo revisão de fatos e tudo se deveu, o que é natural da falibilidade humana, de inclusão de aspecto factual
não existente no acordo regional. E quando se decidiu revisando tudo quanto fora factualmente delineado no acordo regional, claro, ao assentar que ela mesma reconhecera que trabalhava em serviço externo e que não havia esse controle, disse o Tribunal Regional. Por essas razões e por brevidade, porque os que me antecederam, sobretudo o eminente ministro Alexandre Belmonte, que já reconsiderou o voto, eu peço vênia para também acompanhar o relator e proclamo que, por maioria, decidiu-se nos termos do voto do eminente relator, ministro Luiz Correia da Veiga, vencidos os eminentes ministros Augusto César e Renato Lacerda Paiva. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann. Embargos em recurso de revista 137.000 de 2007. Embargando sindicatos empregados em estabelecimentos bancários de Umuarama, Assis, Chateaubriand e região. Embargados Caixa Econômica Federal e Fundação dos Economiários Federais. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Hugo Scheuermann. É uma decisão da Igreja Quinta Turma dessa Corte. O recurso de embargos é do reclamante e trata de prescrição acerca do complemento temporário variável de ajuste de mercado, remuneração diferenciada e cargos em comissão, classificação de mercado, comunicação interna 28902, diferenças salariais da Caixa Econômica Federal. A Igreja Turma deu provimento ao recurso de revista e pronunciou a prescrição total dessa pretensão do reclamante de pleitear diferenças salariais decorrentes de alteração do pactuado em decorrência da edição da Circular Interna 28902, diz a turma. O registro de plano, que é inviável à análise da apontada ofensa aos artigos da Constituição Federal da CLT. Também não socorre a embargante a indicação de contrariedade à súmula 23, 126, súmulas, aliás, 23, 126 e 221. O que é inviável, em regra, o conhecimento do recurso de embargos por contrariedade à súmula 3 da processual, excepcionada, como nós vimos, a hipótese que a decisão embargada contém afirmação contrária ao teor da súmula, o que não é o caso dos autos. Também não há falar aqui em contrariedade à súmula 51, uma vez que o referido verbete nada diz respeito da matéria em debate, relativa à espécie do prazo prescricional aplicável, seu total ou parcial. E destaco que foi consignado no acordo turmário que o reclamante postula o pagamento de diferenças salariais decorrentes de reestruturação ocorrida por norma interna, a circular 28902, mediante a qual instituída nova estrutura de remuneração dos cargos em comissão nos níveis gerenciais da Caixa Econômica Federal. Então, vejo que não há contrariedade à súmula 294, e sim consonância com o entendimento nela consubstanciado, uma vez que o teor da decisão recorrida trata de ação que envolve pedido decorrente de alteração do pactuado, direito nosso assegurado por lei. Eu trago precedentes dessa subseção, nesse sentido, e proponho, então, não conhecer o recurso de embargos. Perfeito. É aquela questão da CTVA, não é? Que há precedentes. Qual que é o nome do processo? Qual que é o nome? Doutor Martins, pretende fazer uso da palavra? Não, Excelência, em razão da jurisprudência, eu só o registro da presença. Muito obrigado pela voz. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade no termo do voto do eminente relator Hugo Scheuermann, consignada a presença do ilustre advogado doutor Martins Sávio Cavalcante Lobato. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargos em recurso de revista 1095 de 2012. Embargante BRB Banco de Brasília S.A. Embargada Virgínia Gomes Pedro. Com a palavra, Sua Excelência, eminente relator, ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, eminente ministro, fazer uma suma. Nas razões de embargos, o banco insiste na compensação entre a gratificação de função incorporada e a gratificação percebida pelo exercício de nova função de confiança. Indica a violação do artigo 37
incisos 16 e 17 da Constituição e traz arestos ao confronto jurisprudencial. A segunda turma, egrégia, conheceu do recurso de revista da autora por violação dos artigos 7º, 6 da Constituição e 468 da CLT, ao fundamento de que, embora a norma interna do banco autorizasse o ajuste entre o valor da gratificação de função incorporada e aquele percebido em razão de outra função gratificada, a autora percebeu os valores integrais de ambas as gratificações de função durante 9 meses, razão por que não poderiam ter sido posteriormente alteradas por força do artigo 468 da CLT. Os arestos paradigmas, as folhas 902 a 942, não examinam a compensação entre os valores percebidos a título de gratificação de função incorporada e de gratificação de função percebida em razão de outra função gratificada, à luz do pressuposto fático em que é alicerçada a decisão da turma, que foi o percebimento acumulado de ambos os valores durante 9 meses. Afiguram-se, portanto, no meu entender, inespecíficos os arestos paradigmas nos termos da súmula 2961 desta Corte. E, assim, eu não conheço do recurso de embargo. É como voto, senhor presidente. Doutor André, a matéria toda é processual e eu indago de Vossa Senhoria se tem interesse em usar da palavra. Mantendo seu resultado, presidente, não há necessidade. Muito obrigado. Algum destaque no voto de Sua Excelência? Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator, ministro Alexandre Belmonte. Aliás, o embargado registrada a presença do doutor André Tadeu de Magalhães Andrade. Vou pedir a gentileza dos colegas, mais uma vez, nós vamos fazer uma interrupção de 5 minutos, que eu estou precisando, e no retorno dar preferência à planilha do ministro Caputo, que ele tem um compromisso urgente. Então, suspensa a sessão por 5 minutos. Muito obrigado pela atenção. Por favor, queiram sentar-se. Declaro reaberta a sessão e, com a permissão dos senhores ministros e a compreensão dos senhores advogados, dá a preferência à planilha de Sua Excelência o ministro Caputo Bastos, que, inclusive, tem 2 processos na preferência. Então, vamos chamar os... Relator excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Agravo embargos em recurso de revista 1058 de 2012. Agravante João Tolvídio de Souza. Agravada Companhia Rio Grandense de Saneamento. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente ministro Caputo Bastos. Presidente, trouxe toda a questão de interesse para a ementa. Trata-se de promoções por merecimento, PCS, ausência de avaliação. Eu estou negando provimento, presidente, eu agravo. Matéria conhecida, indago dos colegas se há algum destaque. Sem destaques, proclamo que a decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator, ministro Caputo Bastos. Relator excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Agravo embargos em agravo de instrumentos em recurso de revista 1782 de 2011. Agravante espólio de Cícero Donizete Ferreira da Silva. Agravado expresso Javali S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o eminente relator, ministro Caputo Bastos. Presidente, eu também trago para a ementa a questão de
embargos, agravo em embargos e agravo de instrumento e recurso revisto, a súmula 353. Então, também por orientação desta egrégia subseção, a aplicação de multa. Algum destaque? Nega provimento. Algum destaque? Sem destaques, assim se decide a unanimidade. Nós temos o voto de Sua Excelência, o ministro Caputo Bastos. Relator, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Agravo regimento a embargos em recurso de revista 815.051 de 2001. Agravante Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e Kleber Luiz Engle Mariante e outros, embargados os mesmos. O julgamento desse processo foi suspenso, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de dar provimento ao agravo regimental interposto pelos autores, a fim de determinar a inclusão da União no polo passivo da lide, procedendo-se, em consequência, à reautuação do feito, a fim de que passem a constar como reclamadas União sucessora da Rede Ferroviária Federal e Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., e negar provimento ao agravo regimental interposto pela Valec. E os excelentíssimos senhores ministros Vieira de Mello Filho e a Luiz Correia da Veiga terem votado no sentido de dar provimento parcial ao agravo dos autores para declarar a nulidade do despacho que determinou a inclusão da Valec Engenharia, Construções e Ferrovia S.A. no polo passivo da demanda, mantendo, portanto, apenas a União no polo passivo. Não estão participando. Não participa o excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Não participaram do início do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Marcos Levenhag e a Luiz Correia da Veiga. O ministro Valmir Oliveira também, porque participou o ministro Lélio Bentes, é isso? Isso. Ele não pode. Então, os ministros Valmir Oliveira e ministro Cláudio Brandão não participam, porque já houve votos de suas excelências, ministro Lélio Bentes e ministro Vieira de Mello Filho. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Vistor Caputo Bastos. Presidente, trata-se do caso da Valec, da União, de reintegração de trabalhadores, e tem uma questão processual, e inicio por ela, senhor presidente, senhores ministros, exatamente em razão de sua relevância, né, que justifica o pedido de vista regimental. E aqui discute-se a possibilidade do eminente ministro relator alterar o polo passivo do feito quando já exaurida a sua função judicante. E indaga-se ainda se a decisão ora impugnada teria conteúdo decisório ou meramente ordinatório. O ministro relator, entendo que a decisão ora impugnada, data vênia do eminente ministro relator, apresenta nítido conteúdo decisório. Não se trata, portanto, de despacho meramente ordinatório que se destina unicamente a dar andamento ao processo, já que, conquanto possuam roupagem de mera reautuação, a sua determinação traz consequências jurídicas gravosas às partes. Faço outras considerações, trago doutrina, de mais a mais, na hipótese de se concluir que o despacho ora impugnado apresenta conteúdo meramente ordinatório, o presente recurso seria incabível, uma vez que, à luz do preceito esculpido no artigo, à luz do preceito esculpido no artigo 504 do CPC do despacho, não cabe recurso. Firmada tal premissa, observo que o eminente ministro relator promoveu a alteração do polo passivo da execução após o exaurimento de sua função judicante, uma vez que ocorrida após a publicação do acordo. E aí, senhor presidente, faço outras considerações. É bem verdade que, por ocasião da primeira petição da União, o feito ainda não havia transitado em julgado. Cumpre salientar, contudo, que tal manifestação, tampouco pedido de reconsideração posteriormente apresentado, possuem aptidão jurídica para obstar o trânsito em julgado. Também faço outras considerações, presidente, tive o cuidado de encaminhar aos eminentes colegas o voto, e digo que, como bem salientou o eminente ministro Vieira de Mello Filho, que instaurou a divergência,
Após o trânsito do julgado, a competência seria do juiz da execução para examinar as questões oriundas de modificações do estado de fato ou de direito, bem como para reconhecer a sucessão de empregadores em razão de tais alterações. Também trago outras informações. De mais a mais, é flagrante o prejuízo gerado para os reclamantes e para a Valec, com a decisão ora recorrida, os quais, diga, sequer foram intimados para apresentação de manifestação quanto ao pedido de exclusão da lide apresentado pela União. Tal circunstância, a meu juízo, já seria suficiente para macular a decisão atacada ante a flagrante ofensa às garantias constitucionais de ampla defesa do contraditório. Por fim, cumpre registrar, e já me encaminho para o final, a atitude contraditória da União ao reintegrar esponte própria 3 dos reclamantes em seus quadros e, posteriormente, apresentar pedido de reconsideração, postulando a sua exclusão da lide. Não se pode olvidar que o nosso ordenamento jurídico veda a prática de atos contraditórios, e aí faço outras considerações. Em caso, quando a União determinou a reintegração dos 3 reclamantes, ainda não havia sido iniciada a execução do julgado, seja de forma provisória ou definitiva. Tal reintegração de forma espontânea, portanto, mostra-se incompatível com o seu pedido de exclusão da lide. E por essas razões, eu pedindo ao eminente relator, eu estou acompanhando a divergência no sentido da provimento a fim de reconhecer a nulidade do despacho determinando o retorno das partes ao seu status quo ante. No mais, acompanho Sua Excelência na exata medida que o fizeram o eminente ministro Vieira de Mello Filho e Aloysio Corrêa da Veiga. Eu me permito lembrar, eu participei dessa sessão e o ministro Lélio Bentes reconheceu que não se ouve bem ao lançar aquele despacho, e ele estava até propício a reconsiderar, porque ele lançou um despacho lá na ocasião, e não era o caso de lançar o despacho, porque sequer era ordinatório. Mas vamos continuar colhendo os votos. Ministro Márcio Eurico. Também com a divergência, pedindo ver o eminente relator. Ministro Augusto César. Também com divergência, penso que o ministro Lélio tentou dar alguma racionalidade a essa situação que é absolutamente surreal. Existe parte que não quer assumir a responsabilidade e assume espontaneamente. Existe interessado que foi beneficiado pela decisão e cujo paradeiro se desconhece. Enfim, há uma situação estranha na ordem dos fatos aqui. Mas também entendo que a decisão mais adequada é a da divergência, que é a da divergência aberta, ministro Caputo, pelo ministro Vieira de Mello. Ministro Vieira de Mello Filho. Aloysio Corrêa. Ministro Aloysio. Não, Vieira de Mello Filho, acompanhado pelo ministro Aloysio Corrêa, e agora por Vossa Excelência. É isso? Pois não. Ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, deixando claro que a dúvida ou a vista versou fundamentalmente com relação, não com relação ao agravo dos reclamantes. Aqui houve convergência. Aqui nós, não é isso? E quanto ao agravo, não, até o ministro Caputo agora, quanto ao agravo interposto pelos reclamantes, acompanha o relator. E quanto ao agravo interposto pela Valec, é que houve a dúvida. Parece que é isso, não? Não. Não? Não. O agravo dos reclamantes tem também divergência. Tem divergência também, né? Aqui é aquela situação com o ministro Lélio relator, ele proferiu um despacho que ele entendeu ser ordinatório, mas na realidade não era, e ele estava até propenso a refluir quando abriu-se a divergência para restabelecer no polo passivo a União Federal. Só para entender, então, nos termos do voto visto do ministro Caputo agora, estou vendo ao final. Quanto ao agravo interposto pelos reclamantes, o ministro Caputo está acompanhando o relator. Isso, mas no sentido de dar o provimento. Não chegamos a ele. Não, estamos analisando o agravo da Valec, então. Isso. Não. É isso? É isso que eu não estou entendendo. Está junto aqui é só para facilitar eu tomar os votos. Eu dividi em 2 folhas. Primeiro a Valec, depois... A minha dúvida foi essa. Presidente, pela ordem, se eu bem entendi, o voto do ministro Vistor, ministro Caputo, é no agravo dos reclamantes. Não. No agravo Ele dá provimento parcial, agravo dos atores, nos termos do ministro Vieira de Mello Filho. Só que ele já avançou também no recurso dos reclamantes. E aqui ele acompanhou o relator negando provimento.
Perdão, eu tive presidente. dificuldade de Presidente, compreender. perdão. Pela ordem. Gostaria de ser esclarecido. Ah, sim, não. Esse que estamos julgando é dos reclamantes. Sim, perdão. Que está colocando em ordem aqui o dar provimento ao agrado dos autores. Isso. Ministro Zé Roberto Pimenta. Parece que o ministro Luiz pediu a palavra para dar algum Não, esclarecimento. era só para esclarecer isso, que era o Não, agravo esse aqui é do reclamante, eu que estou... É isso aí, tem razão. O próximo é que Pois é não, senhor presidente, estou esclarecido. a Valec. Eu estou acompanhando com todas as vênias a divergência. Pois não. Ministro Hugo Schäuble. Da mesma forma, acompanho a divergência com todas as vendas. Ministro Alexandre Belmonte. Senhor presidente, eu tenho alguma dúvida aqui apenas quanto à síntese da divergência. O que o ministro Lélio... É uma situação complicada. A Lei 11.483 de 2002 estabeleceu que a Valec é a sucessora. E 5 desses reclamantes foram reintegrados. 2 foram reintegrados na Valec e 3 na União, apesar da União ser sucessora. Me parece que foi essa a hipótese. E o que o ministro Lélio propõe, então, diante deste fato de que 3 foram reintegrados na União, quando deveriam ter sido na Valec, é que passem a constar como reclamadas, né, a União e a Valec. E a divergência seria, então, aqui a minha dúvida, em que Só sentido? manter a união, porque isso se deu num despacho ordinatório. O ministro Lélio reconheceu que não poderia ter feito isso. Ficaria só a União, Só a União. e a com isso Valec ficaria excluída. ficaria prejudicado o recurso da Valec, porque vai ficar só a União e não a Valec, o agravo. Se vitoriosa a tese divergente. E como ficam esses 3, esses 2 que foram reintegrados na Valec? Não, é que isso daí é para decidir de outra forma, porque foi uma questão de decisão interlocutória, que se chamou interlocutória, mas não é interlocutória. Mas, na verdade, não é. Eu vou acompanhar a divergência, senhor presidente. Pois não. Ministro João Oreste Lazen. Senhor presidente, o meu voto é data vênia do relator com a divergência no sentido da provimento parcial ao agravo dos reclamantes para declarar nulidade do despacho e, por conseguir não incluir a Valec no polo passivo e manter a União no polo passivo. É isso. Ministro Renato Lacerda Paiva. No mesmo sentido, senhor presidente. Pois não. Também acompanho a divergência e proclamo que, por maioria, deu-se provimento parcial ao agravo dos autores para declarar a nulidade do despacho que determinou a inclusão da Valec Engenharia no polo passivo da demanda, mantendo, portanto, apenas a União Federal no polo passivo, vencido Sua Excelência, o eminente relator, ministro Lélio Pentes. Senhor presidente, Vossa Excelência deve se dar conta que há um agravo regimental da Valec. Isso, que eu proponho que julguemos prejudicado, porque já tiramos a Valec aqui, mantendo só a União. O relator nega provimento? Pode julgar prejudicado diante da decisão ora proferida, porque nós já tiramos a Valec e é o que ela quer sair. E nós já tiramos, então não teria muito sentido. Poderíamos, o ministro Vistor Caputo Basto, diante do voto proferido no recurso dos autores, considerar prejudicado o recurso da Valec, porque a Valec quer sair e nós já tiramos a Valec, mantendo apenas a União. Lavrará o acordo? Aí porque o Lélio Pentes ele nega provimento e a proposta é julgar prejudicado em razão da decisão desse recurso dos reclamantes. Aí ficaria como redator designado o ministro Caputo Basso, apenas para... Ministro Vieira de Melo Filho, que abriu Já a divergência teve uma divergência anterior dos autores. Aí, só que ele não está aqui para... Então é Luiz.
Senhor Luiz, Luiz, é o seguinte. Pode, Vossa Excelência, ser o redator designado, só para julgar prejudicado em razão do provimento da... Não, sem problema. O resultado seria prejudicado o recurso da Valec. Nós estamos afastando e incluindo a A União. Valec está querendo sair, nós já tiramos aqui. seria o redator do acordo de ambos os recursos, não é? Sim, porque o ministro Lélio, que era o relator originário, estaria negando o provimento ao agravo da Valec. Isso. Como nós já tiramos daqui, está prejudicado o agravo. O agravo Vossa da Excelência Valec. fica como redator designado? Pois não. Pois não? Então, vamos apregoar o AGR 81.5. Ah, está junto. Então, em relação ao que corre junto, que é o da Valec, fica prejudicado em razão do provimento dado ao recurso dos reclamantes, dos autores, em que se determinou a exclusão da Valec e a manutenção no polo passivo apenas da União, sendo o redator designado, Sua Excelência, o ministro Luiz Correia da Veiga. Eu peço notas taquigráficas, presidente. Fica vencido o ministro Lélio, que negava provimento ao agravo regimental. Notas degravadas a Sua Excelência, o ministro Luiz Correia da Veiga. Agora, a planilha... Senhor presidente, pela ordem, não quero atrapalhar, evidentemente, eu teria 3 vistas sim, orais. Poderíamos resolver Faça logo favor. para não bloquear os casos dos senhores relatores. Passa o número aí. Pois não. O primeiro seria EDRR 195/69/2010. Relator ministro Aloysio Correia da Veiga. Pode. São 3 casos iguais. São 3 casos iguais. Posso falar os outros? Posso falar ou vamos um por um? Um a um, para pois não atrapalhar. Tá bem. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Correia da Veiga. Vistor, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 195 de 2010. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro José Roberto Pimenta. Muito obrigado, senhor presidente. Muito rapidamente, a matéria é aquela discussão da base de cálculo das horas extras decorrentes da incidência da OJ transitória 70. Havia aquela dúvida da gratificação ser a gratificação de 6 ou a de 8. Na semana passada, na sessão da semana passada, já tive a oportunidade de refluir na minha dúvida e acompanhei um voto do ministro Dall'Azen nessa linha, que é a mesma linha adotada pelo eminente relator ministro Aloysio. Houve uma dúvida anterior, eu pedi vista, quis rever notas degravadas de um outro processo mais antigo, em que essa discussão tinha se aprofundado, mas cheguei à conclusão que realmente a posição que agora predomina e prevalece na subseção é a que corresponde ao meu entendimento. Portanto, eu estou acompanhando o eminente relator. Indago dos colegas se eu posso proclamar o resultado por unanimidade. Então, por unanimidade, decidiu-se nos... Perdão, presidente, mas parece que havia uma divergência. Antes, né? Ministro Cláudio Brandão. Não, aqui consta que está votando com Vossa Excelência. Ele votou no sentido do voto reformulado. Na verdade, né? se não me falha a memória, Vossa Excelência, só para rememorar, o voto original era no sentido anterior, que você até ressalvou, dizendo que era o sentido original, depois reformulou o voto para seguir minha divergência. Aí, Sua Excelência, eu deixei de ser divergente. Quando reformulou, eu pedi vista. Quando ele reformulou, eu pedi vista e agora eu também estou acompanhando o voto novo, vamos dizer assim. Tá bem? Posso proclamar, então, que a decisão é unânime? Pois não. Decisão unânime, nós temos o voto do eminente ministro Aloysio Correia da Veiga. Senhor presidente, tem mais Relator. dois casos. era isso que eu ia falar. Dois casos São agora. 3 aqui para... Relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Vistor, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 1137 de 2011. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro José Roberto Pimenta. O presidente é idêntico ao caso anterior, eu também estou pedindo, estou acompanhando o eminente relator. Alexandre Belmonte. Isso. Posso proclamar também o resultado da unanimidade? Então, decidiu-se a unanimidade, nós temos o voto do eminente relator, o ministro Alexandre Belmonte. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Vistor, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 1528 de 2010.
Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Zé Roberto Pimenta. Caso idêntico aos anteriores, acompanho também o eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Então, a exemplo dos demais, dos dois outros julgados, proclamo que a decisão é unânime, nos termos do voto do eminente relator, ministro Cláudio Brandão. Muito obrigado, senhor presidente. São esses. Agora a planilha do ministro. Tem preferência? Relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Agravo embargos em recurso de revista 625 de 2012. Agravante Vitor Hugo. Agravado Companhia Rio Grandense de Saneamento. Com a palavra, Sua Excelência, eminente ministro Márcio Eurico. Pois não, senhor presidente. Aqui, matéria conhecida, condicionamento das promoções por merecimento aos critérios estabelecidos pela empresa, matéria pacificada, por isso eu nego provimento ao agravo regimental. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Só conseguindo a ressalva, presidente. Pois não. Então, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, com ressalva de entendimento, Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Agravo regimental embargos em recurso de revista 2.695 de 2011. Agravante Cíntia de Rezende Franco, agravado Banco Safra S.A. Que número que é? Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Márcio Eurico. Horas extras, contratação após admissão, ausência de registro de pagamento em valor fixo e desvinculado da efetiva prestação de horas extras. Súmula 199, tem 1 do TST. Esta subseção, sua composição plena, já decidiu que é nula a pactuação de prorrogação de horas extras, ainda que, após a admissão do bancário, se paga em quantitativo fixo, independentemente da efetiva prestação de horas extras. E não se registram aqui esses fatos excepcionais que poderiam sugerir fraude, por isso eu nego provimento ao agravo regimental. Perfeito. Algum destaque no voto, Sua Excelência? Sem destaques, assim se decide a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, Márcio Eurico. Relator excelentíssimo senhor ministro Luiz Corrêa da Veiga. Embargo sem recurso de revista 93.600 de 2009. Embargando sindicatos de vigilantes empregados em empresas de segurança e vigilância do Estado da Bahia. Embargados Segurança e Vigilância da Bahia Limitada e Banco do Brasil S.A. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Luiz Corrêa. Luiz Corrêa da Veiga. Pois não, obrigado. Senhor presidente, jornada 12 por 33, prevista em norma coletiva, concessão irregular de intervalo intra-jornada e não consideração da hora noturna reduzida, invalidade da jornada, pagamento de hora extraordinária. Estou entendendo que, não obstante a existência de negociação coletiva, prevendo a jornada especial 12 por 36, a não concessão regular do intervalo intra-jornada resulta em horas extraordinárias devidas, o que não só descaracteriza a jornada acordada, mas invalida o referido regime especial de jornada, sendo devidas como extraordinárias as horas trabalhadas, além da 8ª diária e 44 semanal, e ressalte-se não se aplicar ao caso a jornada 12 por 36, ante a sua especificidade, a parte final do item 4 da súmula 85. Precedente. Conheço e provejo os embargos. Perfeito. Ela está pela sindicato? Então, por hora, o voto é favorável à senhora. Eu vou indagar dos colegas se há algum destaque. Senhor presidente, eu gostaria de me lançar vencido e eu vou só explicar por quê. É fato notório que o regime de 12 por 36, especialmente no setor de vigilância e segurança, é inviável a concessão de intervalo de 1 hora, até pela característica da prestação de serviço. Já me deparei com acordos coletivos em que se reconhece isso
e a empresa se compromete a pagar aquela hora nos termos da lei, diante da inviabilidade da concessão de intervalo. Então, respeitosamente, eu entendo que o que afasta a validade do regime 1236 é a prestação de horas extras, e não o mero descumprimento da jornada noturna, da hora noturna reduzida e do intervalo para a refeição. Então, eu peço vênia para ficar vencido, senhor presidente. Eu, neste caso, eu negaria provimento ao recurso. Doutora Rafaela, pretende fazer uso da palavra? Senhor presidente, se mantida apenas a ressalva, eu abro mão da palavra nesse momento, a não ser que haja divergência. Pois não. Então, eu consulto aos demais colegas se tem algum destaque no voto. Presidente, eu pretendo pedir vista regimental destes autos, se ninguém antes de mim mais antigo o fizer. E vou explicar o porquê. Há uma decisão da SDI, que foi um voto divergente meu, em relação ao presidente relator e ministro Alexandre Agra, que firmou a tese de que o descumprimento do intervalo não gera hora extraordinária. Eu precisaria ver esta tese com relação ao caso concreto. Então, como eu fui autor do voto divergente, eu gostaria de pedir vista nesses autos, até para verificar a incompatibilidade de teses com relação ao caso concreto. Perfeito. Que aqui me parece que é duplo fundamento. Sim. Senhor presidente, intervalo e hora noturna reduzida. Aguardo o retorno de vista para a sustentação oral. Então, após o voto do relator, pediu vista regimental Sua Excelência, o ministro Cláudio Brandão. Só eu estou concluindo aqui o meu voto com precedentes todos da SDI, tem mais de 3 aqui. Está pedindo Sim, vista. não, tudo bem, é só para dizer que não é algo trazido da minha... Isso. Não, quem sou eu? Não disse nada. Muito obrigado, doutora Rafaela. Então, não havendo mais processo, condições de julgamento, agradeço muitíssimo aos senhores ministros, Sua Excelência, a subprocuradora-geral, e declaro encerrada a sessão. Não, para 89. Se não der, a gente... o que der discussão já... Nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigado pela companhia. Tchau.